Olá, Skiller. Espero que você esteja bem. Bom, agora a gente vai falar sobre teste, é uma parte que eu gosto muito. Quem me conhece do YouTube entende que eu sou uma pessoa apaixonada por teste automatizado, porque facilita a minha vida e é uma boa prática. E eu penso que programação defensiva também tem a ver com isso, com testar, com a gente ter uma ideia sobre o que a gente precisa focar. Enfim, essa ideia dessa aula é sobre programação defensiva e testes de modo geral. Não vamos entrar em detalhes, lembrem que a gente está na parte de teoria. Quando for programar e desenvolver, vocês vão entender a pirâmide de testes, vão entender os tipos de teste. Enfim, vai ser algo mais focado nesse sentido. Aqui eu quero só trazer a importância de vocês pensarem não somente em resolver um problema e estar com sucesso, o resultado saindo com sucesso, mas pensarem nos problemas também. Beleza? Vamos lá. Vou compartilhar aqui. Peraí. Bom, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui. Beleza. Bom, lembre-se da nossa referência. Esse livro tem tudo que a gente está falando. E normalmente as aulas são basicamente com a teoria desse livro e eu trazendo as minhas considerações sobre a minha prática, sobre o que eu já vi no mercado. Beleza? Então vamos lá. Bom, aqui a introdução, um pouquinho. Aqui sou eu. Sejam bem-vindos. E beleza, vamos. Beleza, vamos falar um pouquinho sobre testes no processo de engenharia. É importante vocês saberem que a computação é bem recente, assim, tem 100 anos, tem pouco mais disso, ou pouco menos, algo em torno disso. O ponto aqui é que a gente importa muita coisa da engenharia tradicional. E o processo de design de engenharia, a gente tem a parte de testes. Testar algo, lembra? Não sei se vocês lembram da aula passada em que a gente mostrou os processos e as etapas, e uma das etapas, na etapa 4 a gente tinha a parte de testar. Eu quero que vocês imaginem agora que você está utilizando, por exemplo, criou um carrinho com Arduino, e esse carrinho tem um anti-queda, tem um anti-barreira, tem vários sensores relacionados a isso, só que você esqueceu de dizer para o usuário que quando acaba a bateria, uma pilha, qualquer coisa que você tenha colocado para gerar energia. Bom, o usuário não vai ficar assim, caramba, o que foi isso e tal. Bom, é importante você dizer, apitar, colocar um sonoro, não sei, pensar em alguma forma ou até mesmo um display que você interaja com esse usuário mostrando que tem algum problema. E o problema é a falta de energia. Então, eu vou tentar mostrar para vocês o qual é importante a gente olhar para a programação defensiva, certo? A engenharia traz coisas que a gente absorve, mas tem coisas que a gente experimenta e vê que não funciona muito bem com o software. Lembrando, a engenharia muitas das vezes são técnicas com coisas físicas. Nós trabalhamos com coisas fictícias, certo? Beleza. Testar uma parte importante do processo de engenharia faz parte desse processo de engenharia, né? Como a etapa 4, lembra lá da etapa 4 que era o teste, certo? No processo de design de engenharia. Essa tarefa consome a maior parte do tempo. Galera, essa é uma parte muito complicada de fato. Por quê? Eu vou tentar aqui explicar um ciclo básico de desenvolvimento. Não busquem compreender tudo, não entendeu, tá tudo bem, vocês vão entender na prática. Mas o ponto aqui para vocês entenderem é o seguinte. Quando eu desenvolvo uma funcionalidade, uma feature para o Mercado Livre, o exemplo, imaginem que vocês estão agora no Mercado Livre e estão na página do Mercado Livre. E eu tenho que desenvolver a parte de pagamento do checkout. Imagina que você já selecionou o item, o produto, imagine que foi uma câmera. Agora, você vai para a segunda etapa, que é a etapa de você listar a ordem do seu pedido, e aí vai ter vários itens, caso você os tenha. No nosso caso, só vai ter a câmera. Beleza, vou continuar. Agora é a forma de pagamento. Então, imagino que eu criei uma funcionalidade para esse sentido. Com isso, eu agora quero testar se a etapa está funcionando na minha máquina. Imagina que eu fiz a compra com... Normalmente, gente, quando tem essas etapas de pagamento, a gente utiliza cartão fake, tá? A gente não faz um pagamento de verdade. A gente testa com cartões fakes, que são cartões que funcionam e a aplicação já reconhece.
Se você for usar uma ADEN, que é um checkout de pagamento, funcionaria. Enfim, imagina que eu testei na minha máquina, funcionou. Imagina que com um cartão do tipo Black não funcione, mas eu não testei isso. Ok, só testei com um cartão e falei, vamos seguir. Beleza, testei. Aí eu peço a segunda etapa, nós chamamos de homolog. Nossa aplicação vai para um teste e a gente coloca num servidor que é parecido com o de produção. Produção, gente, é quando o usuário ele vai de fato utilizar aquele sistema, certo? Então, se o usuário final ele utiliza esse sistema, a gente já está em produção e não é essa etapa que nós estamos agora, é em homolog. Então, em homolog, quem testa são os meus pares desenvolvedores. Então, homolog é o momento em que outro desenvolvedor vai testar e vai dizer se está ok ou não. Então, olha isso, a gente está fazendo teste o tempo todo. Se eu tenho testes automatizados, no caso do Mercado Livre, a gente testa manualmente e testa com testes automatizados, beleza, gente? Isso é normal. Então, olha a etapa, são 3 etapas de teste. E aí, depois é o teste do usuário, que é o mais crítico e dá muito medo, né? Claro. Então, é isso. Você tem consome muito tempo, muita energia nesse sentido. Mas é extremamente importante para a gente não levar bug ou problema para os nossos usuários, beleza? Então, sempre testem suas aplicações. Muitas coisas podem dar errado com programas. Essas são maneiras pelas quais os programadores tentam limitar o número de problemas em seu programa para que eles funcionem sem problemas, beleza? Programação defensiva. Programação defensiva projeta seu programa para que ele continue funcionando mesmo quando as coisas não acontecem como o esperado. Uma maneira de fazer isso é provocar intencionalmente seu programa a produzir erros, para ver como resolvê-los. Vamos lá, gente. Quando você constrói um carro, eu não posso chegar e só montar um carro ali, vou montar um carro já projetado e vou lançar para você dirigir. Um exemplo. Eu não posso fazer isso, gente. Eles precisam fazer vários testes de capotamento, testes de batida, como que é a performance e como que vai proteger a pessoa que está dentro. Enfim, olha isso. Todos os problemas eles testam. Nós, na programação, fazemos o mesmo. Então, um exemplo. Então, vamos lá, por exemplo. Por exemplo, se você escreve um programa em que o usuário deve inserir seu endereço de e-mail, você pode tentar produzir um erro inserindo o texto que não é um endereço de e-mail. Vamos lá, lembra que eu falei sobre padrões? Programação é padrão. Se você tem um padrão, eu consigo exemplificar para você facilmente o que não é um e-mail, certo? Vamos lá, vamos tentar analisar juntos aqui. Como que funciona o e-mail de vocês? O e-mail que você tem aqui na Hogp ou na skill.dev. Vamos lá. Tem o arroba. Antes do arroba tem alguma coisa. Vamos esquecer o que tem agora alguma coisa. Ele não é tão importante, mas depois vai ser. Então, temos um arroba, certo? Depois do arroba temos um domínio. Nós chamamos de domínio. Podemos ter um mercadolivre.com, podemos ter um hogp.tech, um skill.dev, podemos ter um magazineluiza.com, um domínio, gente, é como eu acesso o site. Como que eu clico ali para acessar o site? Qual é o endereço? O que eu escrevo para acessar aquele site? Isso é um domínio. Então eu tenho que ter um arroba e um domínio. Logo, na frente do arroba eu preciso ter qualquer coisa. Não posso ter um caractere especial. Não posso ter uma exclamação. Não posso ter somente isso. Eu preciso ter uma escrita. Ter letras e números são permitidos e underline são permitidos. Então, isso já criei um padrão. Logo, eu posso, para provocar esse erro, para fazer uma programação defensiva, eu posso escrever um número. Só um número, sem nada. Já dá erro. Você concorda? O número somente dá erro, porque não é um e-mail. Então, é isso que é programação defensiva. É fazer o código ser resiliente, fazer o código compreender que aquilo não é aceito. Logo, eu preciso enviar uma mensagem para o usuário. Isso não é aceito. Nós não aceitamos isso e isso e aquilo. Vocês não só... Gente, na vida, isso é importante para a vida. Vocês precisam entender que a gente não só mostra erro para as pessoas. A gente mostra erro e busca ensinar a pessoa a fazer da maneira correta. Na vida. Levem isso para a vida. Eu já peguei pessoas que elas sabem muito ser destrutiva. Por exemplo, isso tá ruim. Cara, você não tá me ajudando, isso tá ruim. Você tem que me dizer, olha, isso tá ruim, mas você poderia melhorar com, o slide tá ruim. E aqui eu tô falando nesse contexto, mas eu tô falando para o contexto da vida, tá, gente? Porque programação é a mesma coisa.
Você nunca mostra para o usuário somente um erro. 500. O que você está falando com 500? Bom, 500. A aplicação não está conseguindo responder do lado do servidor. Ah, beleza, então é com vocês, não tem nada a ver com isso. Ah, 422. 422 não estamos conseguindo processar por conta de um dado XYZ. Então você sempre tem que dar um feedback de problema, mas dando uma solução. Sempre, gente, busquem dar solução ao problema. Se você tem algo que você não gosta, você precisa dizer, ó, eu não gosto disso, e talvez uma solução seria fazer isso, isso e aquilo. Eu aprendi na minha carreira que quem busca problema e só fala de problema e só traz problema, ela não busca resolver nada. E isso tem impacto gigantesco durante a profissão, certo? Porque você precisa o tempo todo... tem coisas que você não vai gostar e você vai falar, cara, eu não tenho uma solução para isso, porque talvez seja essa a solução. Tá tudo bem. Eu não gosto, mas vou seguir. É isso, sigam, façam. Sejam resilientes. Eu vou bater nessa tecla sempre. Resiliência. Quem terminar esse curso, gente, certo? Em momentos legais, chatos, vai ter tudo isso aqui, tá? Não vou trazer para vocês que vai ser só alegria, que vocês não vão se frustrar, não vai ter momentos de, ai, que saco, não consigo mais ver a cara desse cara. Vai ter tudo isso. Mas, no final, só vai realmente se tornar um desenvolvedor, ter uma carreira, facilmente entrar numa profissão, quem continuar. Não estou dizendo que vocês todos vão precisar seguir aqui 100% do curso para conseguir uma vaga de emprego. Uns conseguiram antes, outros depois e está tudo certo, beleza? Não se comparem com ninguém. Sigamos. Então vamos lá, programação defensiva. Então pergunte, o programa ainda funciona corretamente se o usuário inserir seu número de telefone ou nome no campo de endereço? Se ele botar o nome Rodolfo Gomes Peixoto, vai funcionar no endereço? Não, porque a nossa aplicação responde bem a isso. Se não tem o padrão de e-mail, logo você não vai poder utilizar. E aí, o que você pode fazer para evitar que o usuário insira informações incorretas? É isso, gente. Vocês precisam muito focar em defensivamente proteger o código que vocês fizeram. Casos de uso e casos de teste. São usados na programação defensiva para ajudá-lo a ver aonde podem ser necessários ajustes em um programa. Casos de uso são listas de ações que os usuários podem realizar. Eles descrevem como o usuário usarão o seu programa. Isso aqui é bem importante. Quem me acompanha no YouTube entende que eu faço um TDD antes de programar o meu código produtivo. Mas isso aqui tem a ver com isso. Vocês vão perguntar... Um exemplo, eu vou exemplificar aqui para vocês. No Mercado Livre, quem me dá as regras de negócio são os meus líderes. Porque eles trazem uma ideia e eles têm que me falar. Normalmente, gente, quem cria o software, o desenvolvedor, ele só pega as ideias de quem tem essa ideia. Se é o desenvolvedor que ele tem essa ideia, ok, ele vai desenvolver. Se ele não tem, ele vai estar com alguém que tem essa ideia. Um exemplo, para ficar mais claro. Um exemplo. Eu estou trabalhando para uma empresa que é gestora de ONG. A ONG vai me dizer o que ela precisa. Um exemplo, eu tenho dificuldade para deixar listado em um site todos os animais que eu tenho aqui. Então, às vezes as pessoas não doam porque elas não querem doar para um animal específico, ou querem doar para um animal específico. Hoje a minha dor é essa. Ok. Então eu entendi agora. Mas espera aí. Aí você começa a questionar ele. Porque você tem a visão computacional do que funciona e o que não funciona. Então, beleza. Se eu criar um site para você com um sistema fixo, que você não pode alterar, mas facilmente eu posso ali alterar as imagens, se foi doado ou não. Funciona para você? Funciona. Beleza. Então você vai pensando no mínimo produto viável para você entregar no menor prazo possível para essa pessoa já utilizar e ela te trazer insight. Fazer um teste AB, gente. Aí ele vai fazer um teste com o usuário real. Isso não funcionou, Rodolfo. Olha, eu preciso agora de um sistema automatizado porque eu ficar colocando não tá legal. Beleza. Então vamos lá, vamos desenvolver. Funcionou? O usuário gostou, o usuário começou a doar mais. Entende? Os casos de teste, ele entra antes do processo de desenvolvimento. Então, perceba, eu antes falei com a ONG, antes eu já peguei todos os insumos e fui testando coisas ali e fui lançando essas coisas. Mas lembre-se, os casos de teste por exemplo, o e-mail, ele pode aceitar um número? Não. Então é um erro. Então eu preciso pensar nesse caso de teste. Eu posso inserir um vazio? Não. Eu preciso de um e-mail com o domínio. Enfim, e assim você vai criando vários casos de teste. No Gira, eu gosto de escrever esses casos de testes ali, as regras de negócio. Casos de teste também são regras de negócio, beleza?
Beleza. A lista pode ser um fluxograma muito detalhado ou alguma ideia que você cria. Eu vou explicar também, a gente vai passar por fluxograma, isso é extremamente importante quando é algo mais complexo de ser pensado. Eu, particularmente, crio muito fluxograma ou escrevo em português ou em inglês para eu pensar melhor, tá, gente? Então, o fluxograma é mais uma ferramenta para um dado momento. Não quer dizer que você vai usar todo momento, não quer dizer que você vai fazer toda hora, quer dizer que até você amadurecer mais a sua lógica de programação, você pode usar um fluxograma, você pode escrever as regras de negócio e ir criando pequenos pontos. A gente vai falar sobre lógica também, fiquem tranquilos. Mas só para trazer um ponto para vocês que o fluxograma é interessante também para criar um caso de uso. É importante que o usuário consiga executar um programa sem erros. Por exemplo, depois de concluir a programação de um jogo, você deve jogar o jogo do início ao fim para garantir que ele funcione como você deseja. Esse ponto, gente, é importante, mas eu tenho dualidade quanto a isso. Eu vou trazer o porquê. O ponto é o seguinte: o Mercado Livre tem uma aplicação gigantesca. Não dá para eu testar tudo. Lá, claro, as equipes são separadas. Né? Nem todo mundo cria tudo que vocês veem lá do site do Mercado Livre. Mas o ponto que eu quero trazer para vocês é que muitas das vezes vocês têm uma aplicação muito grande, mas o que vocês precisam testar é tudo que envolve essa programação. É tudo que pode causar problema. E aí a gente vai falar sobre isso, mas quando você cria um software, esse software está amarrado a alguma coisa. Isso só vai testar aquela alguma coisa. Deve ter ficado abstrato, fiquem tranquilos, que quando chegar na programação eu volto com esse tipo de conteúdo. Beleza. Caso de teste. Os testes de caso de uso verificam se o usuário pode concluir um objetivo no programa. Para cada caso de uso, haverá muitos casos de teste. Os casos de teste são testes específicos e mais detalhados. Eles usam condicionais nas quais seu programa pode ser executado. O caso de uso é usado para definir as funcionalidades necessárias. O teste de caso de uso é, então, um teste para essa funcionalidade. Vamos lá, o que ele quis dizer aqui é o seguinte. O caso de uso, ele é a regra de negócio propriamente dita. Eu preciso de um campo de e-mail. Isso é uma regra de negócio, é um caso de uso. Agora, quais os testes que eu preciso para esse caso de uso? Beleza, eu tenho um campo de e-mail, então eu preciso testar se ele aceita vazio, se ele aceita um número, se ele aceita... Enfim, quais os formatos nos caracteres anteriores ao arroba ele aceita. Enfim, essa infinidade de testes que você precisa fazer e pensar junto com a pessoa que traz essa regra de negócio. Casos de teste se concentram em uma condição ou variável, de cada vez para garantir que o programa funcione em todas as situações. É isso, gente. Primeiro eu testo com um campo vazio, depois eu testo com... E isso a gente tem forma de testar manualmente, criando esses testes e fazendo eles também manualmente, e de forma automatizada, beleza? Casos de teste, por exemplo, se você estiver criando um videogame, poderia criar um caso de teste para garantir que seu personagem pule quando você pressionar a tecla espaço. Então, pular, ele tem que pular na hora que eu pressionar o espaço, certo? Se ele pula, gente, então é importante que ele execute esse comando. Porém, eu posso fazer uma programação defensiva também sobre isso. Significaria garantir que não importa por quanto tempo o usuário mantenha pressionado a tecla do espaço, o personagem pule uma única vez, certo? Se esse teste for bem sucedido, você também deve testar para ver o que acontece se você continuar segurando a tecla de espaço em vez de pressioná-la apenas uma vez. Se você programou defensivamente seu jogo, o personagem pulará apenas uma vez. Aí já é uma forma da gente fazer com que a situação esteja sempre dentro do controle da aplicação necessária, certo, gente? Se você não programou defensivamente ou esqueceu de testar, o que acontece quando o usuário mantém pressionada a tecla de espaço? O personagem pode fazer algo que você não deseja. Outro exemplo. Se você programou um aplicativo de calculadora que divide seu número por 10, os casos de teste garantem que seu programa funcione com diferentes tipos de números. Um exemplo. Por exemplo, 10 dividido por 10, 5 dividido por 10 e assim vai. O programa travaria se o usuário tentasse inserir 1 ou 0. Importante, a gente precisa pensar sempre nisso, sempre questionem, tá bom? Tá bom, gente? É importante escolher os casos de teste que usem muitos tipos de entrada. Por exemplo, para um aplicativo de calculadora, em vez de testar apenas com dígitos de 0 a 9, escolha um número inteiro, positivo, negativo ou números racionais de 0.
Galera, isso aqui já é conceito matemático, mas vou trazer aqui para vocês. Número inteiro positivo. O que é um número inteiro positivo? É um número inteiro maior que zero. Aí, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai. Que não é uma fração. O que é uma fração? 1 dividido por 10, 1 sobre 20. Isso é uma fração. Então, uma fração ali, ó, na terceira linha, nós temos 215 dividido por 100. Isso é uma fração. Ou um decimal. Por exemplo, menos 1, menos 5, menos 150 e assim vai. Número racional. Qualquer número que possa ser escrito como uma fração ou uma razão. Por exemplo, menos 5 pode ser escrito como menos 5 dividido por 1. Pode ser escrito como 215 dividido por 100. Certo? São formas de escrever. Bom, agora a gente faz os nossos exercícios. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e realmente tenham sido produtivo. Eu gosto bastante sobre teste. Bom, façam os vídeos, pensem, perguntem. Gente, usem bastante o Slack. O Slack é a ferramenta que eu gostaria que a gente utilizasse bastante. É claro, quando for necessário, tá? Não estou dizendo para vocês inventarem coisas para mandarem lá. Não é sobre isso. Mas eu quero que vocês foquem em utilizar mesmo por lá, não pelo WhatsApp. O WhatsApp, ele é uma ferramenta legal, assim, para a gente utilizar pro dia a dia, mas não pro trabalho. Então eu quero que vocês utilizem e foquem no Slack sempre. Claro, não estou aqui colocando regra para vocês não mandarem no Slack. Fiquem à vontade, se for da vontade de vocês. Estou tentando trazer muito mais para vocês cada vez mais evoluírem a forma de trabalhar, se comunicar. Lembre-se, a comunicação, gente, é extremamente importante. A comunicação, ela faz com que você ganhe muitos pontos com as pessoas, porque se você leva as diversas informações para essas pessoas, as pessoas vão confiar no seu trabalho. Então, se comuniquem sempre. Assincronamente é um modo de que você envia uma mensagem, a pessoa vai responder em um outro momento e está tudo certo. Sincronamente é quando você precisa de uma reunião. Então, utilizem disso. Beleza? Eu agradeço muito o seu tempo. Meditem, façam respiração. Beleza? Eu estou sempre com você. Valeu!